Começando mais um curso de filosofia, o tema de hoje é Aprendendo a Viver. A gente vai fazer um resgate desse livro aqui da Clarice Lispector, que leva esse nome, que é o nome da nossa live de hoje, Aprendendo a Viver. E é uma obra muito interessante porque reúne uma série de crônicas e de reflexões, de pensamentos cotidianos dela. Eu escrevi essa obra para a gente refletir hoje um pouco, né, pela densidade de Clarice, pelo estofo literário que ela tem, e por um outro fator muito interessante também, que a gente vive um período em que o cotidiano está sendo deixado um pouco de lado, e a gente acaba, tendo uma vida muito... Isso aqui é uma maravilha, né, a gente poder falar aqui, mas não dá para ficar nisso o dia inteiro. E de repente eu tenho uma vida toda baseada numa coisa que é digital, que não é real. E essa é uma obra da Clarice Lispector que ela trabalha profundamente com a realidade cotidiana. Vale a pena ler esse livro, quem nunca leu esse livro dela, chama Aprendendo a Viver, uma coletânea das suas crônicas. Clarice não nasceu no Brasil, nasceu na Ucrânia, mas ela chegou muito cedo ao Brasil, né, com 2 meses, e ela veio primeiro para Maceió. De Maceió ela foi para o Recife e depois para o Rio de Janeiro. Sua última obra chama Hora da Estrela, uma obra linda, que ela constrói Macabeia, que é uma personagem que sonhava em ser uma estrela. E ela morre muito cedo, Clarice, né? Com 56, quase fazendo 57 anos. Mas eu quero refletir aqui, eu escolhi algumas partes desse livro para a gente navegar um pouco nessa linguagem de Clarice Lispector. Primeiro, é instigante que ela comece esse livro numa crônica dela chamada Banhos de Mar, em que ela conta como é que o pai achava que era importante, antes do amanhecer, ir pro mar de Olinda. Meu pai acreditava que todos os anos eu devia fazer uma cura de banhos de mar, e nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levava para Olinda ainda na escuridão? De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado em expectativa. E de puro alvoroço eu acordava às 4 e pouco da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos-nos depressa e saímos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum. É interessante, minha gente, que as nossas memórias de infância, elas são memórias profundamente importantes para que a gente tenha a compreensão da nossa existência madura. E essa é uma lembrança linda que ela tem, e ela vai discorrendo sobre a beleza desta lembrança aqui, desses banhos de mar no Recife. Eu comecei dizendo que a gente precisa de cotidianidade, né? Nós estamos nos perdendo em crueldades, em xingamentos, em um despertar de paixões estranhas com pessoas que a gente nem conhece, e de repente a gente tem lembranças cotidianas que nos ajudam a pensar nos nossos cotidianos. Eu nasci numa cidade chama Cachoeira Paulista, que não tem mar, mas que tem cachoeira, que tem rio, e eu fiquei lendo aqui, me lembrando dos banhos de cachoeira da minha cidade, lembrando do rio da minha cidade, do banho de rio, do banho de açude, dessas coisas que pingam em nós esperanças de um futuro, desses momentos que têm o poder da unicidade quando a gente presta atenção, o poder de eternidade, talvez. Aí a gente vai para uma outra história do livro, chamado Medo da Eternidade, que ela conta uma história que um dia a irmã dela deu um chiclete, né, uma goma de mascar para ela. E ela, que queria uma bala, que gostava muito de bala, a irmã diz assim: eu vou te dar uma bala que nunca vai acabar. E quando ela recebe, né, aquela goma de mascar, ela não sabia muito o que fazer com aquela eternidade que havia nas mãos dela. E aí ela vai aos poucos, como num ritual sagrado, colocando aquilo que nunca se acaba dentro da sua boca. E começa a mastigar e sentir o sabor daquela bala que nunca se acaba.
até que chega um momento que ela não aguenta mais mastigar aquilo e fica achando estranho que a eternidade tem esse gosto. O que é isso que nunca se acaba? E aí vai a história. A história da goma de mascar aparece em vários momentos na obra da Clarice, né? Um conto em que havia um homem cego, ela no bonde, os ovos escorrendo, né? Ela quebrou os ovos, o sentido dos ovos é a vida saindo, e ela com medo da vida que tinha, ao mesmo tempo com medo de uma outra vida, ela vê aquele cego mascando alguma coisa. É como que um movimento que não termina, e ela não consegue encontrar sabor naquilo que ela faz, e ao mesmo tempo ela não consegue buscar uma outra vida. É algo instigante isso que acontece com a gente, de nós nos acostumarmos a coisas que não nos realizam, com medo de dar alguns passos fundamentais. Isso que ela chama de momento epifânico, quando algo se transforma em mim e eu presto atenção naquilo que eu estou vivendo e digo para mim mesmo, não é isso que eu quero viver, eu mereço um outro tipo de vida. Continuando aqui uma outra história de infância, ela conta sobre as reinações de Narizinho, e a história de uma menina que o pai tinha, né, muitos livros, e tinha esse livro, As Reinações de Narizinho, e a menina fica louca para ter esse livro, né, um livro do Monteiro Lobato, e a menina mandava ela ir à casa dela pegar o livro. E ela ia, e a hora que ela chegava, a outra menina, né, cheia de crueldade, dizia assim, ai que pena, acabei de emprestar, volte amanhã. Aí no dia seguinte, várias vezes aquela menina voltava para pegar aquele livro que ela sonhava em ter. Até que um dia a mãe da menina percebe o que ela estava fazendo e fica brava com a filha, né? E faz a filha pegar o livro e dar o livro para ela. E é tão bonito o jeito que ela descreve essa cena. Ela diz assim, ó, ela pega o livro e leva para casa. E ela não quer ler o livro, ela abraça o livro. Ela tem, às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menininha com um livro, era uma mulher com seu amante. É uma forma de Clarice homenagear o livro. E ela escolhe esse livro lindo de Monteiro Lobato, cheio de fantasias, cheio de dimensões imagéticas, de imagens incríveis, para mostrar aquilo que ela sentia. Há um outro momento no livro que o título é Eu Tomo Conta do Mundo. Sou uma pessoa muito ocupada, tomo conta do mundo. Todos os dias olho pelo terraço para o pedaço de praia com o mar e vejo às vezes que as espumas parecem mais brancas e que às vezes durante a noite as águas avançaram inquietas. Vejo isso pela marca que as ondas deixaram na areia. Olho as amendoeiras de minha rua. Presto atenção se o céu de noite antes de eu dormir e tomar conta do mundo em forma de sonho. Se o céu de noite está estrelado e azul marinho, porque em certas noites, em vez de negro, parece azul marinho. O cosmos me dá muito trabalho, sobretudo porque vejo que Deus é o cosmos. Disso eu tomo conta com alguma relutância. No jardim botânico, então, eu fico exaurida, tenho que tomar conta com o olhar de 1000 plantas e árvores e sobretudo das vitórias régias. E aí vai. E essa visão do tomo conta do mundo também é uma forma dela homenagear esse mundo tão grande, tão vasto e tão cheio de possibilidades de eu perceber o que há em mim que se relaciona com esse mundo. Eu sou parte desse mundo. É tão interessante, minha gente, que às vezes eu fico pensando, hoje eu estava escrevendo um artigo sobre a crueldade contra os animais, né? E um amigo meu tinha me falado de uma cena que ele viu, uma crueldade horrível com animais. Eu vou até aproveitar e a próxima crônica de domingo eu vou falar disso também, mas eu estava fazendo um artigo científico sobre isso. E é tão interessante que a gente, né, se depara com filósofos como Schopenhauer, que fala muito disso. As insensibilidades, elas são um hábito. Eu vou desenvolvendo uma insensibilidade em mim e ela vai acontecendo de uma forma crescente
quando eu não percebo que a sensibilidade também é um hábito. Se eu sou incapaz de ser afetuoso com os animais, se eu sou capaz de cenas de profunda crueldade com os animais, ou se eu sou capaz de não me importar com isso, quando eu vejo que empresas de cosméticos, o que elas fazem para fazer testes em animais, sendo que é um aparato tecnológico em que elas poderiam testar tudo aquilo sem precisar sacrificar animal dessa maneira, fazer um animal sofrer do jeito que faz. E a Clarice, quando ela observa os animais, ela observa a natureza, ela põe um vínculo nosso com esse mundo que ela diz que toma conta. Porque eu sou parte desse mundo. Eu sou parte integral desse mundo. Não dá para eu lavar as mãos sobre aquilo que acontece no meu entorno achando que não tem nada comigo. Tenho junto de mim um copo de água, de vez em quando tomo um gole. Assim estou saciando todas as minhas sedes. E as sedes não me faltam. Por isso ela escrevia tanto, pela intensidade de sede de vida que morava dentro dela. É preciso parar. Estou com saudade de mim. Ando pouco recolhida, atendendo demais ao telefone, escrevo depressa, vivo depressa. Onde está eu? Preciso fazer um retiro espiritual e encontrar-me? Enfim. Mas que medo de mim mesma. Olha a profundidade disso, minha gente. Estou com saudade de mim. Vou repetir. Estou com saudade de mim. Ando pouco recolhida, atendendo demais ao telefone, escrevo depressa, vivo depressa. Onde está eu? E não tinha... A Clarice morreu em, acho que 77. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha... Como chamou outro lá? Não tinha nada disso. E ela achava que fazia as coisas de uma forma muito rápida e não sentia o prazer nas coisas que fazia, Não vivia com intensidade aquilo que fazia. A gente esquece da gente mesmo. Eu, de repente, entro numa dança, e é uma dança dos outros, não é uma dança minha. Eu entro na loucura dos outros. E eu dou essa autorização. Esses dias uma amiga estava muito angustiada com os problemas da família dela, enfim. E falando, sem parar a mesma coisa e voltando, típico da pessoa que está muito angustiada e nervosa com aquilo. E é claro que eu tenho que desenvolver sentimentos de compaixão e cuidar do outro é algo muito nobre, mas eu preciso ter a consciência daquilo que está acontecendo comigo e daquilo que não é meu, que são escolhas que os outros fazem nas suas próprias vidas. Senão, eu vou me perder. De repente, eu não sei mais quem eu sou. Eu sou alguém que o tempo todo precisa de um aplauso, O Bill Churran diz que o like agora é o amém digital. Você confessa a sua vida o tempo todo. Você publiciza tudo que você faz e você precisa de amém, de like, que as pessoas comentem aquilo que você está fazendo. Será que é isso que me leva à realização? Estou com saudade de mim. Estou com saudade de mim. Esse é um olhar que eu tenho que fazer comigo mesmo e perceber onde está o meu eu, que de repente alguém roubou, que de repente se perdeu, que eu não tomei conta daquilo que eu sou. Muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito se tem causas não desconhecidas. E se tem consequências são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim. Um ato gratuito. O que é um ato gratuito aqui na visão da Clarice? É o que Nietzsche chamava de caixa de brinquedos. Nietzsche dizia que eu tenho uma caixa de ferramentas que eu utilizo para viver, para ganhar dinheiro, para ter a minha profissão, e uma caixa de brinquedos que eu utilizo para rir, para ganhar um sorriso puro. É essa noite estrelada que ela disse. É um banho de mar de madrugada, é um beijo na boca, é um poema que eu leio. São atos gratuitos, eu não estou fazendo isso em busca de nada. Eu estou fazendo isso em busca de conhecer um pouco mais quem eu sou.
Outro texto dela. Também não sabia no que dá mentir. Comecei a mentir por precaução e ninguém me avisou do perigo de ser tão precavida, porque depois nunca mais a mentira descolou de mim. A gente mente às vezes por carência. Você conta histórias que não são verdadeiras para ganhar o amor de alguém. E quando você percebe, você virou um mentiroso contumaz e não sabe quais daquelas histórias que você conta para levar vantagem, para impressionar alguém, são reais ou não são reais. E é muito melhor a gente viver com a verdade, dá tão menos trabalho. É tão mais prazeroso a gente ser quem a gente é e esperar que as pessoas gostem da gente como a gente é. Se não gostarem, paciência. Suponhamos, diz ela, que eu seja uma criatura forte, o que não é verdade. Suponhamos que ao tomar uma resolução eu a mantenho, o que não é verdade. Suponhamos que eu escreva um dia alguma coisa que desnuda um pouco a alma humana, o que não é verdade. Suponhamos tantas coisas. E essa força que eu acho que eu tenho, talvez eu não tenha em algumas circunstâncias. E talvez seja necessário que eu tenha a compreensão de que não é verdade que eu tenho essa força toda. E talvez eu me permita alguma fragilidade da minha alma, dos meus sentimentos, do meu precisar do outro, né? Por que eu tenho que dar conta de tudo? Por que eu tenho que dar conta de coisas que as outras pessoas esperam de mim? A gente teve uma live sobre o peso das expectativas, né? Como é que as expectativas no outro pesam em mim? Mas por que elas pesam em mim? Porque eu permito, porque eu autorizo, porque eu quero viver para agradar pessoas o tempo todo. E aí eu me perco de mim mesmo. O que sou então? Sou uma pessoa que tem um coração que por vezes percebe. Sou uma pessoa que pretendeu pôr em palavras um mundo ininteligível e um mundo impalpável. Sobretudo, uma pessoa cujo coração bate de alegria levíssima quando consegue em uma frase dizer alguma coisa sobre a vida humana ou animal. Ela acreditava na sua escritura como uma forma de revelar-se um pouco ao mundo e revelar o mundo a si mesmo. Clarice dizia que escrevia para compreender o mundo. Nada mais tenho a ver com a validez das coisas, estou liberta ou perdida. Vou-lhes contar um segredo. A vida é mortal. Nós mantemos esse segredo em mutismo, cada um diante de si mesmo porque convém. Senão, seria tornar cada instante mortal. Isso aqui é uma reflexão sobre os estoicos. Os estoicos falavam muito sobre isso. Viver e aprender a morrer. E pensar na morte não é um elemento depressivo para mim, de destruição de mim mesmo. Pensar na morte significa valorizar profundamente os instantes que eu tenho, que são fugidios, que vão embora, que vão passar. Pensar na morte faz com que eu consiga compreender que às vezes eu estou dando muita atenção para aquilo que não merece, que eu estou brigando com desnecessidades. Pensar na morte me ajuda a ter a convicção da beleza da vida, sabendo que é passageiro, que não é como aquela goma de mascar que ela fala, que tinha sabor de eternidade, que um dia ela cansou daquilo. Estou habituada a não considerar perigoso pensar. Estou habituada a não considerar perigoso pensar. Quantas tragédias seriam evitadas na vida se a gente tivesse o hábito de pensar? Se a gente não desconsiderasse que aqui na nossa mente ou nos nossos afetos, aqui dentro de nós, existe algo que a gente chama de consciência e que nos ilumina para discernir os caminhos corretos que a gente tem que trilhar na nossa vida. Só que a gente acaba fazendo opções que vão dos instintos, né? Eu vou me alimentando de instintos. E eu sou animal, eu tenho instintos. Mas há algo que vai além dos instintos. Há algo que dá uma profundidade na minha existência, uma unicidade na minha existência, que é essa capacidade de pensar. Por isso ela diz, estou habituada a não considerar perigoso pensar. Tem gente que acha que é perigoso pensar, que acha que pensar dói. Talvez traga alguma dor pensar mesmo. Talvez traga problemas
pensar. Mas o que somos nós sem o pensamento, né? Como é que eu posso fazer escolhas, existir sem pensar? Mas tem um milagre, sim. Aqui ela está falando sobre milagres, o milagre das folhas. O milagre das folhas. Estou andando pela rua e do vento me cai uma folha exatamente nos cabelos. A incidência da linha de milhões de folhas transformadas em uma única, e de milhões de pessoas, a incidência de reduzi-las a mim. Isso me acontece tantas vezes que passei a me considerar modestamente a escolhida das folhas. Um dia uma folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande delicadeza. Olha a dimensão poética, né? da prosa da Clarice. A beleza da prosa nesse cotidiano. A beleza que um tal de Guimarães Rosa assim disse. Ela falando de Guimarães. Guimarães Rosa então me disse uma coisa que jamais esquecerei. Tão feliz me senti na hora. Diz que me lia, não para a literatura, mas para a vida. Guimarães Rosa citou de cor frases e frases minhas. E eu não reconheci nenhuma. E ele sabia de cor as minhas frases. Como é gostoso alguém falar para um escritor, eu leio você para a vida. A minha vida é outra porque eu leio você. Porque ao ler você, eu compreendo um pouco mais quem sou, aquilo que se perdeu de mim e que eu posso trazer de volta para mim mesmo. Que nome dar à esperança? Pergunta ela. Mas se através de tudo corre a esperança, então a coisa é atingida. No entanto, a esperança não é para amanhã. A esperança é este instante. Precisa-se dar outro nome a certo tipo de esperança, porque essa palavra significa, sobretudo, espera. E a esperança é já. Deve haver uma palavra que signifique o que quero dizer. Que Paulo Freire vai chamar depois de esperançar. Ao invés de eu dizer esperança, eu posso dizer esperançar. Olha que texto bonito esse aqui dela também. Sou uma pergunta. Quem fez a primeira pergunta? Quem fez o mundo? Se foi Deus, quem fez Deus? Por que 2 e 2 são 4? Quem disse a primeira palavra? Quem chorou pela primeira vez? Por que o sol é quente? Por que a lua é fria? Por que o pulmão respira? Porque se morre? Porque se ama? Porque se odeia? Quem fez a primeira cadeira? Por que se lava a roupa? Porque se tem seios? Porque se tem leite? Porque há o som? Porque há o silêncio? Porque há o tempo? Porque há o espaço? Porque há o infinito? Por que eu existo? Por que você existe? Olha a dimensão filosófica disso aqui. Voltando, né, Clarice é uma escritora universal, né, ela tenta, né, colocá-la em alguma categoria da última fase do modernismo, mas ela tem uma dimensão mais profunda que isso. Ela vai a essa mulher universal, a esse homem universal, a essas grandes questões filosóficas colocadas de uma forma leve, de uma forma cotidiana. E repetia 1000 vezes aos que complicavam inutilmente as coisas. E quem de nós não faz isso, complicar as coisas? Como eu ia dizendo, ele quase gritava com quem complicava as coisas. Simplifique, 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 simplifique. Simplifique a sua vida. A gente carrega peso que não é nosso, carga que não é nosso. A gente leva muita bagagem para essa viagem. As raivas que nós vamos acumulando na vida são raivas que só nos sujam, nos estragam, que não nos ajudam a conhecer quem nós somos. Simplifica a vida. Não dê explicações demais para as coisas. Não tente buscar. Pensar é essencial. Sentir também. Às vezes é mais importante pensar do que sentir. Quando eu delibero, quando eu tomo uma decisão. Mas quase sempre o sentir é mais importante.
O sentir é iluminador também para o meu pensamento. Por isso Aristóteles falava desse diálogo de pensar e sentir. Não sei porquê, mas acho que os animais entram com mais frequência na graça de existir do que os humanos. Só que eles não sabem, e os humanos percebem. Os humanos têm obstáculos que não dificultam a vida dos animais, como raciocínio, lógica, compreensão, enquanto que os animais têm a esplendidez daquilo que é direto e se dirige direto. Eu tenho essa sensação. Muitas vezes. Eu tenho aqui 3. Estão aqui me olhando. A Serena está sentada ali com a princesa, o Thales do outro lado. E a simplicidade da vida de um animal, né, Serena? Por isso que você chama Serena, né? Não complica a vida, não faz grandes exigências. Quando eu saio, ela me olha meio triste. Parece que vai ficar brava comigo, que eu vou voltar, ela vai colocar a patinha assim para mim. Mas não. Faz uma festa imensa quando eu volto. Se eu só desço para pegar alguma coisa, eu volto, ela está festejando do mesmo jeito. Precisa só de carinho, de atenção. Mas há a vida que é para ser intensamente vivida. Ao amor que tem que ser vivido até a última gota, sem medo nenhum. Viver o amor até a última gota. Aqui tem uma parte linda para mim que é um testamento fascinante da Clarice, quando ela diz assim: há 3 coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. Olha a consciência do existir de Clarice Lispector. Eu nasci para 3 coisas, diz ela. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar os meus filhos. E aí, ela vai explicando cada uma dessas coisas. E ao explicar essas coisas, ela diz o seguinte: ela optou ser mãe. Ela não foi mãe do acaso. Ela quis ser mãe, ela planejou ser mãe, ela quis ter filhos. E ela cuida disso como um ofício fascinante. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a consciência de que os filhos chegam um momento e ela não criou os filhos para ela mesma. Ela criou os filhos para os filhos e criou os filhos para o mundo dos filhos. Então chegará um momento em que a sua função de mãe, a sua vocação de mãe, o seu ofício de mãe não será tão necessário quando foi nos inícios. Escrever também. Escrever é algo que, eu já disse essa frase, né? Eu escrevo para compreender o mundo, eu escrevo como um deixar pedaços de mim naquilo que eu acredito, nas personagens que eu crio, mas poderá chegar um dia em que eu olhe para mim mesma, pensando em Clarice, e que eu chegue à conclusão de que o meu quinhão de responsabilidade na escritura desse mundo já foi. E não há nada mais que eu queira escrever. Agora, amar as pessoas é o que eu quero fazer até o último instante de vida que houver dentro de mim. Só peço uma coisa: na hora de morrer eu queria ter uma pessoa amada por mim ao meu lado para me segurar a mão. Então não terei medo e estarei acompanhada quando atravessar a grande passagem. Olha que visão bonita dela. E que legal, nessa escritura do mundo, essa consciência do que significa eu olhar para mim mesmo e encontrar dentro de mim as razões pela qual eu nasci. Essa é uma pergunta legal para a gente fazer para a gente mesmo. Por que foi que eu nasci? Por que foi que eu vim ao mundo? Por que razão? Que é uma pergunta filosófica profunda, lá desde os pré-socráticos. De onde vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui? E ela chegou a essa conclusão. Eu sei o que eu vim fazer aqui.
Eu vim aqui para escrever, para ser escritor, eu vim para ser mãe, eu vim para amar as pessoas. A minha sugestão é que qualquer que seja a sua resposta, que você coloque como uma delas, amar as pessoas. Isso que significa a nossa vida. Isso que significa a vida do outro. Sentir que eu sou capaz de amar, sentir que eu posso ser amado, sentir que alguém me retira da multidão e me faz único na sua vida, porque eu dou amor e eu recebo amor. Escrever é um ofício tão fascinante, é tão bonito as lembranças que nos visitam, que nos fazem ser plenos naquele momento em que a gente escreve, né? É tão interessante isso. Estava escolhendo uma frase, 2 frases, né? Escrevi 2 frases. Agora há pouco, antes de começar para amanhã é dia de Nossa Senhora e é dia das crianças. E aí eu fiquei pensando, né? Eu já escrevi tantas frases sobre a festa de Nossa Senhora Aparecida, mas eu fiquei pensando o que me marcava desde a minha infância. Cachoeira Paulista é uma cidade ao lado de Cachoeira, e eu ia para Aparecida e o que mais me fascinava era ver o olhar daquelas pessoas simples, que carregavam cicatrizes, dores, calvários, que perderam coisas, que sonhavam com coisas, que buscavam um milagre. E eu pequeno, eu me lembro de mão dada com a minha mãe, eu ficava olhando o olhar das pessoas. Eu ficava fascinado de ver aquelas pessoas, né, com os joelhos dobrados, fazendo a passagem de uma igreja a outra, ajoelhados numa beleza profunda de uma fé verdadeira, real, de uma crença bonita, no sagrado, independente da dimensão religiosa que cada um tem, a beleza da simplicidade das pessoas, mostrando que ali, né, aquele homem simples, caipira, tirando o chapéu diante da imagem da santa e abraçando aquele chapéu. Isso, minha gente, é cotidiano. Essa é a beleza que a gente tem que ver. Hoje, às vezes, as pessoas estão tão grudadas, né, no celular. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, graças ao celular estamos aqui, podemos falar de filosofia, de literatura, mas os exageros são ruins e eu sou incapaz de reparar em mais nada, eu fico grudado nisso o tempo todo. E eu vou desperdiçando esses acontecimentos. Então, para mim, a imagem da festa de Nossa Senhora é a imagem da fé e da simplicidade. A beleza daquelas pessoas olhando ali e compartilhando, né, com Maria as suas dores. Como o dia da criança, é um dia da gente pensar nas infâncias desperdiçadas, né? Acabei de dar um exemplo, nas minhas ansiedades infantis, nas minhas angústias, eu dava a mão para minha mãe, para o meu pai, eu via meu pai falava bondades o tempo todo. Hoje uma criança está angustiada, um pai dá o celular na mão, dá um tablet para ficar jogando um joguinho. A gente vai transformar todo mundo em jogador, jogadora. E não é isso que as pessoas precisam. Elas precisam desse toque, dessa compreensão nas suas ansiedades, do compartilhamento dos seus medos. Dia da criança é dia de pensar nisso. É muito lindo esse livro da Clarice, Aprendendo a Viver, né? Porque, aqui, ó, que vai ao contrário, né? Aprendendo a Viver. Todo rabiscado. Gosto de rabiscar os livros, né? Porque ela começa na sua infância e as suas lembranças de infância marcam a sua vida toda. As minhas lembranças marcam a vida toda. Eu sei que as lembranças de vocês marcam as vidas de vocês. As lembranças do sino da igreja de São Sebastião em Cachoeira Paulista, acordando a gente. As lembranças das Semanas Santas, das procissões tristes. As lembranças dos velórios. Até o velório, né? No interior é diferente. Aqui em São Paulo você vela e o corpo vai num carro para o cemitério, para cremação. No interior você vai em procissão, vai tocando aquele sino triste, você sabe que é o sino da morte de alguém, é diferente dos sinos alegres, das celebrações, são badaladas tristes. E a cidade vai em procissão. E aí as pessoas abaixam, né, as portas das lojas. O interior é assim, até a metade
para respeitar aquela vida que parte, né, que faz a passagem, como está dizendo Clarice. São lembranças que moram dentro da gente e que nos aquecem, que nos alimentam. Aí eu fico pensando nessas crianças que não têm essas experiências, não precisam ser essas, podem ser outras, mas experiências de brincar com os animais carinhosamente, as experiências de nadar nas cachoeiras, de conhecer o mar, as experiências de ter uma relação afetiva até com brinquedos. A gente ganhava um brinquedo no Natal, no Dia das Crianças às vezes e no aniversário, e pronto. Hoje talvez até as ausências dos pais, eles acham que essas ausências podem ser compensadas com excessos de brinquedos. Para a criança ficar quieta, você vai dando alguma coisa. Para a criança ficar quieta, você dá amor, né? Você conta história, você deita no colo, você olha para ela. Isso é aprender a viver. Aprender a viver é não ter medo de buscar a parte nossa que se perdeu em algum lugar, de compreender a dimensão que esses cotidianos fazem com a gente. A gente precisa se libertar um pouco da perversidade, das doenças da sociedade na qual a gente está inserido e não permitir que cobrem demais da gente. Eu, às vezes, né, tem gente que fala assim, mandei a mensagem, você estava online e não respondeu a mensagem e tal. Devia estar falando com alguém, depois desliguei, né? E aí não vi. E assim, a ansiedade que eu tinha, né? Chegou e-mail, tem que responder, vai, vem. Nem nas redes sociais, né? Eu coloco frases que eu considero que podem ajudar as pessoas a pensar. E é isso. E o resto é comer pão com manteiga, café fumegante, prestar atenção nas pessoas, é amar, como queria Clarice Lispector. Vamos lembrar essas 3 coisas para vocês depois pensarem quais são as 3 coisas para as quais vocês nasceram. Para ela é ser mãe, ser escritora e amar as pessoas. Vocês podem escolher 2 respostas para que vocês nasceram, mas a terceira tem que ser amar as pessoas. Me digam a cidade de vocês aí, para a gente terminar a nossa live falando um pouco com vocês aqui. Cláudia Guiar, isso é tudo. Maria Silva, quer tomar um café comigo? Vamos, Maria Silva. Pão com manteiga? Valdina, de Curitiba, um beijo para você, obrigado. Como eu estou aqui no meio do mato, esqueço até do celular. É isso. Esquece um pouco do celular, isso ajuda a gente. Imperatriz do Maranhão, Eunice de Americana, Edivânia, que saudade de você, Edivânia. Um beijo para você. Alguém do Recife, como é que é? Do Recife, professora Marcilene, um beijo para você também, grande Marcilene. Bernardes de Lorena, 2 pessoas de Lorena lá. Adorei a live de hoje. Vitória Espírito Santo, Lucélia Gonçalves, obrigado. Júlio Teixeira, Fernando, obrigado, professor. São Caetano do Sul, muito bom. São João da Boa Vista, Elaine, Redenção Pará, Adriana, São Paulo. Legal. Então é isso. Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Leiam Clarice Lispector. Eu amando ouvir você, Neuza, de Matão, interior em São Paulo. Janaína, Erger Rocha, Minas Gerais. País grande e lindo, né? Clarice, São Vicente Litoral. Um beijo para vocês, obrigado pela atenção, pelo carinho. Semana que vem a gente se encontra aqui, segunda-feira. Beijo.